Possíveis direções que você recebe. Possíveis situações que estão no controle da sua vida sem você perceber no seu dia a dia. Olha só, as suas emoções. No caso, as feridas que você carrega, os gatilhos, os traumas, as crenças. Isso daí, se tiver no controle da sua vida, você não está avançando, você não está crescendo. E se estiver, o desgaste emocional é muito grande. Então, exemplo, o que precisa acontecer aqui? Quais são os gatilhos que vocês têm? Que se eu fizer aqui, você vai ficar chateado e vai perder o foco da gravação. Uma brincadeira que eu fizer aqui, de repente acionei um gatilho do Wesley, pronto, ele perdeu o foco. E aí, em cima disso, ele reage. E nessa reação dele, ele se perde, ele perde a oportunidade. Mas como reagir a isso, Cleito? Se tem algo realmente que mexe comigo, que me destabiliza. Trabalhe isso. Olha só, você se conhece o suficiente para saber os momentos em que você está começando a ficar nervoso, correto? Uhum. Você pode até não identificar de onde veio, mas espera aí. Por que o Wesley falou isso? Não gostei. O jeito que ele mexeu, o jeito que ele falou e tal. Olha só, já sei que eu estou ficando aqui. Espera aí, deixa eu sair, deixa eu ficar em silêncio, porque eu vou reagir mal. Então você consegue identificar com o momento em que o vulcão está entrando em erupção, vamos dizer assim. A questão é o que você faz quando você identifica isso. Você permite que as coisas continuem ou você simplesmente começa já um trabalho interno? Calma, deixa eu respirar, não vou falar agora, vou falar com ele depois. Não, ele vai falar isso, eu vou falar aquilo. Aí pronto, se perdeu. Quem está no controle da sua vida? As suas emoções. Quando os gatilhos são acionados, você se perde. Mas trazendo, por exemplo, pro extremo, você acabou de falar um gatilho meu. Aí a gente tá gravando, a gente não vai parar. Aí tem como eu reverter na mesma hora? Ou... Na mesma hora tem, se você tiver o autocontrole. O conselho que eu dou para as pessoas, quando você está nervoso, não fale nada. Porque a chance de você falar algo que você vai se arrepender é muito grande. Então é melhor ficar em silêncio. Em último caso, fala assim, olha, depois a gente fala sobre isso. Não gostei, depois a gente fala a verdade, mas eles não querem argumentar. Quantas discussões você já entrou, por falta de controle emocional, onde o que a pessoa falou não foi nada tão sério, mas simplesmente por você ter entrado naquela discussão, quando você foi perceber, os dois estavam brigando. Exemplo, quando você está diante de um tolo, vamos dizer assim, quando a Bíblia fala, o sábio não discute com o tolo. Por quê? É perda de tempo. No final das contas, você vai ficar nervoso, você vai sair estressado e vai ter o conflito. Então, a pessoa que ela sabe, ela não precisa discutir. Eu falo por isso, exemplo, tolo, eu era tolo. Só que eu era aquele tolo que achava que sabia tudo. Eu discutia com as pessoas. Então não é errado se por acaso o Wesley falar alguma coisa aqui, a gente tá gravando, eu não gosto, falo, cara, eu não gostei, depois a gente conversa. Sim. Na frente de todo mundo, expor ele dessa maneira. Neste caso, como é uma gravação, não é legal porque vai ficar ruim pra você. Não, sim, é. Mas depois desligou a câmera, cara, não gostei, depois eu queria falar com você sobre o que você disse aqui. Então enquanto tá gravando, autocontrole. Autocontrole, entendeu? Muda de assunto. Mas tem situações que não tá no seu controle. No sentido assim, você não vai conseguir fazer ele parar de falar. Só que você tem que trabalhar o seu interno. Entendeu? Cleito, mas é difícil. Claro que é. Se você já fala que é difícil, vai ser difícil mesmo. O autoconhecimento realmente não é para qualquer um. Porque quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se decepciona com as coisas que você descobre a seu respeito, maior fica o seu desafio. Mas é possível. Você com sua Cleito, dá para desenvolver. Ô Cleito, trazendo a cena do Oscar, que o Will Smith deu um tapa no Chris Rock. O Chris Rock, ele tem o autoconhecimento, o autocontrole, por não ter feito nada? Na hora ele teve. Porque ele recebe um tapa e ele não reage. Então ele sai de vilão para vítima. Ele faz uma brincadeira que não foi legal. E aí é o entendimento de cada um. O nível se justifica ou não. Entendeu? Ali é o que Jesus fala. Se te baterem numa face e der outra. Vamos supor que o Will Smith não fizesse o que ele fez. As pessoas hoje estariam defendendo ele e atacando o Chris Rock. Quando ele faz... Aí é aquilo que eu sempre falei. Se a pessoa faz algo pra você e você revida, você acaba sendo pior que a pessoa. Tá aí a prova. No final das contas, o Will Smith saiu como errado. Por quê? Uma brincadeira, ele foi lá e revidou. Ah, mas ele não agrediu. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que se ele tivesse feito o que Jesus nos ensina, se ele tivesse ficado em silêncio, dá outra face. Quem poderia estar sendo criticado hoje? O Chris Rock.
como ele reagiu, olha só, quem ficou pior foi ele. Mas o que me chamou a atenção ali não foi a questão do tapa em si, porque é muito fácil para quem está de fora falar. Só quem está na pele, só ele sabe o porquê ele fez aquilo e os motivos que os levaram àquilo. Situação que ele está emocional, coisas que ele está passando. Então, assim, é difícil você falar da pessoa. Nada vai justificar a agressão, ele está errado, mas eu não quero entrar nesse mérito. Me chama a atenção ali uma outra coisa naquela cena. O mundo espiritual ele se move por palavras. Então eu fico imaginando o seguinte, vamos voltar no tempo. Quando eles estão para escolher quem vai ganhar o Oscar, ele ganhou na categoria de melhor ator. Então vamos lá, categoria de melhor ator, Will Smith, o nome dele está lá. Teve uma reunião, eu não sei como é que funciona, teve uma votação, não importa, mas antes do Oscar, já sabia que ele seria o ganhador. Em algum ambiente, em algum lugar, foi determinado, ó, o melhor ator esse ano é Will Smith. Mundo espiritual. Então vamos pegar o seguinte, o inimigo já sabe. Sabe que aquela vai ser uma noite de gala para ele. Vai ser uma noite que ele vai aquela vai ser uma noite que ele vai ser abençoado. Vai armar situações e fazer ele perder. Sabe que talvez as emoções não estejam no lugar por coisas que ele está fazendo ali no sentido já demonstrando que não está bem. E aí pega uma outra situação e uma noite que era para ser uma noite memorável se transforma no que se transformou. Tira o foco do que era Sim. bom. Quais são as áreas da sua vida que você está levando no piloto automático? E às vezes são áreas importantes. Você precisa ter esse entendimento, ok? Então vamos lá. Como que eu saio do piloto automático, Cleiton? Primeira coisa, mudança de hábito. Mude algumas coisas na sua rotina. Tem coisas que todo dia você faz do mesmo jeito. Mude. Altere. Se você de repente está indo sempre pela direita, vá um dia pela esquerda. Se você toda vez senta naquela cadeira, senta na outra cadeira no outro dia. Estou falando de coisas pequenas. Sabe por quê? Só o fato de você mudar a sua rotina já vai te exigir. Já vai fazer com que você observe o que você está fazendo. Já vai exigir mais atenção sua. Você assiste a live toda vez de um jeito, começa a assistir de outro. Você está anotando num lugar, anota em outro. Mude algo na sua rotina. Esse é um dos pontos, uma das maneiras de você sair do piloto automático. Esse aqui é o primeiro ponto que eu estou falando para você. Inverta a ordem das coisas. Comece a olhar, o segundo ponto, anote aí, ó. Comece a olhar de uma maneira diferente. Exemplo, os resultados não estão saindo como você gostaria? Você está assistindo? Ó, eu vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, ela está até aqui na live. Mas tem uma aluna da minha mentoria, inteligência. Mentoria em grupo, online, para quem não conhece. Inclusive eu vou abrir a segunda turma em breve. O link já está na bio para você ficar na lista de espera. Mas ó, olha só aqui como é muito sério. A mudança de hábito ou olhar de uma maneira diferente. E aí eu estava conversando com ela, dando uma direção. E eu peguei um mentorcast e enviei para ela. Falei assim, olha, eu não quero que você assista, eu quero que você estude. Como que você vai fazer? Você vai ouvir o que eu estou falando, vai voltar, ouvir de novo, vai anotar, vai tirar as suas conclusões e depois você me fala o que aconteceu. Ela mandou vários textos, caíram várias fichas. Mas assim, a virada de chave para ela foi extraordinária. Por quê? Simplesmente porque ela mudou o hábito. Quando eu mandei, ela falou assim para mim, ó, mas eu já assisti esse. Eu falei, não. Eu não quero que você assista, eu quero que você estude. Inclusive, isso aqui vai ficar uma dica aqui para você. Tem muito conteúdo neste canal que você está assistindo. E por que eu trouxe para este canal? Não é para você assistir, é para você estudar. Porque você simplesmente assistir, no seu filtro, no seu cérebro, é apenas mais um vídeo. Que está fazendo sentido para você? Você está gostando? Não. Pare de assistir, comece a estudar. Você vai perceber como você vai olhar com um olhar diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem vídeos lá atrás que se você voltar no meu canal para assistir, quando você assistiu a primeira vez não fez tanto sentido para você. Se você assistir agora, vai fazer todo sentido, pelo nível que você está, porque você mudou de nível. Hoje você tem uma outra visão. Então, um conselho que eu dou para vocês, se você quer sair do piloto automático, pare de assistir os vídeos, comece a estudar. Esse aqui é o primeiro conselho. Segundo, volta lá.
Primeira vez no ao vivo. Seja bem-vinda, Noemi. Olha aí, hoje estou ao vivo, você está aqui primeira vez, tá vendo? Então, outra coisa, volte nos vídeos anteriores, vídeos que você já assistiu. Você vai ouvir a mesma coisa, mas vai ter um entendimento diferente. Por quê? Pela sua evolução. Quando você assistiu a primeira vez, você tinha um entendimento. Quando você assistir agora, você já tem outro. Porque você evoluiu, você está me acompanhando. Não tem como você não evoluir. Então, mude. Tem uma ótica diferente. É assim que você vai sair do piloto automático. É assim que você vai mudar de nível. Ok? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Estabeleça novas metas, novos objetivos. Quais são as metas que você estabeleceu para você essa semana? Vamos lá. Quais são os objetivos? Ó, hoje é segunda-feira. Quais são os objetivos que você estabeleceu para essa semana? Porque se as metas forem as mesmas da semana passada, que você já não atingiu porque era da semana retrasada, porque era do mês passado, não vai mudar. Estabeleça novas metas. Estabeleça novos objetivos. Renove, mude, faça algo diferente. Não está dando certo de um jeito, faz do outro. Se tiver que diminuir a meta, diminua para você poder alcançá-la, para você poder comemorar, para você ter o celebration. Isso aqui é importante. Pode parecer algo simples e não é. Amanhã, o que você estabeleceu para o seu dia de amanhã? Vamos lá. O que você vai fazer de diferente amanhã? Porque olha só. Se você não vai fazer nada de diferente amanhã, por que você acha que o seu dia vai ser diferente? Einstein já falava isso. É insanidade você fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Olha só, a Noemi colocou aqui, ó. Tem 2 semanas que eu te achei, a minha meta é entender. Muito bom, Noemi, vou te dar uma dica então. Tem muito conteúdo no meu canal. Se você pegar os vídeos, tem muito. Tem muito vídeo lá para te ajudar no autoconhecimento, nos pilares da inteligência emocional, no autocontrole. Se você começar a assistir tudo, você vai perceber que você vai crescer, você vai desenvolver. Só que é importante que depois você faça o quê? Volte e comece a assistir de novo. Você vai perceber que com o mesmo vídeo, mas como você já evoluiu, você vai fazer uma leitura diferente. É assim que você vai começar a ter um entendimento. E o mais importante, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, não adianta. Não é para colocar em prática com seu marido, não é para colocar em prática com seu filho, não é para colocar em prática com as pessoas, é para colocar em prática com você. Não faz sentido você pegar todo esse conteúdo que tem aqui, todo o conhecimento que você está adquirindo e querer aplicar na vida das pessoas. Você tem que aplicar na sua vida. Aqui eu chamo a sua atenção para você colocar em prática na sua vida. Então isso é importante vocês entenderem. Porque se você não está crescendo, não está avançando como você gostaria, alguma coisa está de errado. Cleito, você já foi indisciplinado? O que vocês acham? Sim. Já. Qual que é um dos problemas da indisciplina? A indisciplina faz você ferir pessoas. A indisciplina faz você ferir pessoas, mas você não percebe. Quantas pessoas você já feriu por coisas que você prometeu e você não cumpriu? Ferir pessoas não tem uma ligação somente com você falar algo para a pessoa. Você prometeu e não cumpriu. Quantas promessas muitos pais, já aconteceu comigo, já fizeram para o filho e não cumpriram. E acabei magoando meu filho. Simplesmente porque eu prometi, o problema é que eu prometi para ele, prometi para o Malvão, prometi, quando fui ver minha vida estava bagunçada. Você quer algo que uma vez eu lembro que eu feri a Luciana, ela ficou muito chateada comigo. A gente teve uma época que a gente estava bem apertado financeiramente. Então assim, mas por quê? Por ser indisciplinado nas finanças. Então quer dizer, por ser indisciplinado em várias áreas da minha vida, as finanças eram apenas uma consequência, eu estava apertado financeiramente. E eu lembro que assim, devendo limite, e, assim, as contas em dia, vamos dizer assim. Só que chegou uma época que eu comecei a atrasar a conta de luz. Então o que eu fazia? Eu estava pagando com 1 mês de atraso. Então a conta do mês passado eu estou pagando agora. E ali foi coisa de tipo assim, de 45 dias, 2 meses no máximo. Porque eu já tinha calculado, falei, eu vou atrasar aqui, vou pagar, mas daqui a pouco eu coloco tudo em ordem.
E aí chegou uma conta e ela falou assim, precisa pagar a conta. Eu falei, tá, deixa comigo. E aí ela passou alguns dias falando assim, você já pagou a conta de luz? E aí, o que é o orgulho, né? Aí eu vou ver. E aí eu lembro que assim, quando ela perguntava pra mim, eu até respondia mal. Tipo assim, não se preocupa, deixa que eu vou ver isso aí. Fica tranquila. Cara, resumindo, esqueci de pagar a conta. Por que eu esqueci? Indisciplina. Vida financeira bagunçada, vida toda desorganizada, indisciplinado, não anotava, não fazia o controle, tudo isso daí. Cheguei, tô trabalhando um dia, aí o telefone tocou. Ela falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Cortaram a energia. Cortaram a energia. Eu falei assim, não, mas a conta, ela falou, você pagou a conta? Eu falei, paguei. Mas eu falei, paguei já com aquele medo. Quando eu olhei, eu não tinha pago. Caraca. Na mesma hora eu fui lá, paguei a conta, paguei as duas, né? Até a outra que tava rapidinho, coloquei tudo em ordem. Rapidinho, coloquei tudo em ordem. Porque, ó, indisciplina, o dinheiro já tava lá. Se eu paguei na hora, eu tinha o dinheiro. Rapidinho, fui lá e paguei. Ok. Passei pra ela, aí começa toda aquela correria pra ligar. E aí eu já fiquei pensando. Falei, cara, imagina a vergonha que ela passou. Porque, imagina a vergonha. A gente morava num condomínio, num prédio, né? Vários apartamentos, chegar e cortar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, ela falou assim, olha, eu vou te pedir uma coisa. Mas falou bem sério aquele dia. Você já sabe até o olhar que ela me... Com certeza. Fez. Ela falou uma coisa, vou só te pedir uma coisa. Ela falou assim, só vou te pedir uma coisa. Nunca mais deixe acontecer isso. Porque aquilo para ela, assim, foi algo que feriu muito. E na hora que ela falou, eu ainda fui reagir, aí o nível do Espírito Santo, fica quietinho. Não é o momento, você não tá podendo. Não tá na razão, não. E aí eu fiquei em silêncio, mas depois eu parei, me coloquei no lugar dela. Falei, cara, imagina a vergonha que ela passou. Porque se eu tivesse ali, eu teria passado muita vergonha. E eu lembro que a partir dessa situação, eu tomei algumas decisões na minha vida para justamente trabalhar em disciplina. Eu precisava ter chegado nesse nível? Não. Poderia ter resolvido antes. Mas por você achar que você está no controle e que você não é indisciplinado, eu cheguei nesse nível. Nos momentos de certeza que você erra, nos momentos que você acha que você está no controle, que você erra. Porque quando você está em dúvida, você pergunta, você pede ajuda, você não faz. E foi justamente, eu lembro que o orgulho que eu tinha nessa época de, não, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, deixa que eu me viro, me prejudicaram. E a partir deste ponto, dessa situação, eu falei, não, a indisciplina, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser um cara organizado. Não posso continuar fazendo as coisas da maneira como eu faço. Como que eu consigo identificar se eu sou realmente indisciplinado, ou sou centralizador, ou minha vida está muito corrida? São três coisas diferentes. Primeiro, a indisciplina tem uma ligação com as coisas que você promete e não cumpre. Então, exemplo, se você falar que vai entregar um relatório hoje e não entregou. Por que você não entregou? Ah, porque eu estava atarefado. Por que você estava atarefado? Ah, porque eu aceitei fazer algumas coisas e o meu dia sobrecarregou. Ué, se você for uma pessoa organizada, disciplinada, você vai falar não. Você não vai aceitar tudo que as pessoas te propõem. Entendeu? Então aí já são parâmetros que você é indisciplinado. É só você, exemplo, quando você está trabalhando, como é que fica o ambiente ao seu redor? Pode ver, o indisciplinado, está tudo bagunçado. Ele pega um copo, deixa em cima daquela mesa. Ele abre, ele entra no lugar, deixa a porta aberta, deixa a luz acesa. Você vê a bagunça. O que tem a ver a luz que ele deixou acesa com o copo que ele deixou? Tudo padrão. Isso é disciplina, é padrão. Então, se ele não consegue pegar aquele copo, jogar no lixo, que parece algo bem simples, que é algo muito pequeno, mas isso já te dá um parâmetro da disciplina que ele tem, da organização que ele tem. Para você já começar a identificar ambientes que essa pessoa frequenta e que ela não consegue ter um domínio, ela não consegue ter um controle, ela tem dificuldade. Geralmente ela não gosta ou ela não tem assim muito prazer em estar ali. Ambientes onde ela simplesmente não tem informação, onde ela não sabe o que vai acontecer, ela tem dificuldade. Isso é comum para pessoas que têm uma necessidade de estar no controle, uma necessidade de controlar as coisas, ok? Vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui
para você poder identificar por que essas pessoas querem controlar, de onde surge isso, de onde vem, Cleiton, onde começa isso. Olha só, eu vou trazer para você características de algumas pessoas que têm a necessidade de controlar. Exemplo, pessoas que são ansiosas. Ansiedade, a gente sabe que é o mal do século, é comum as pessoas serem ansiosas. O que muda hoje é o seguinte, é o nível de ansiedade que você tem. Porque praticamente quase todo mundo é ansioso. Mas vamos lá. A ansiedade, ela te leva a essa necessidade. Por quê? A ansiedade é o excesso de futuro. Você não vive o presente. Então, por você estar sempre querendo entender sobre o futuro, por você estar sempre querendo ter o controle, vamos dizer assim, a ansiedade ela faz com que você queira as informações para você planejar esse futuro, para você poder realizar as coisas no futuro. Então, como você tem dificuldade de ver o presente, você precisa de informações. Então, você está sempre buscando informação. Por isso que todo lugar que você chega, você tem a necessidade de saber o que está acontecendo. Como se você tivesse que dar uma direção, porque a sua mente ela está sempre lá no futuro, devido à ansiedade que você carrega. Então, pessoas ansiosas têm a tendência de querer ter o controle das coisas, da situação, ok? Outra pessoa, pessoas que são muito preocupadas. Sabe pessoas que são preocupadas? Pessoas que ficam preocupadas com o que pode acontecer. Pessoas que são preocupadas com o que as pessoas vão falar, o que podem pensar. Também tem esse hábito. O hábito de querer controlar. Justamente pela preocupação que ela carrega com ela, a preocupação que ela leva, então ela acaba tendo a necessidade de saber, peraí, mas isso aí você vai levar para onde? Mas por que você vai sair assim? Mas você vai com essa roupa por quê? E o que as pessoas vão falar de você? Mas e se acontecer tal coisa? Olha, você pegou isso, olha, você entendeu? Essa preocupação com as coisas, com pessoas, essa preocupação com o futuro, essa preocupação com o que as pessoas podem pensar a respeito, o que as pessoas podem falar de mim, o que pode acontecer, mas e se, exemplo, e se cair o avião, e se cair não sei o que, e se acontecer um acidente? Esse excesso de preocupação faz você, sem você perceber, os ambientes que você frequenta, você querer ter um controle das coisas ali, ok? Então essa é a segunda característica do porquê você tem essa necessidade. A terceira que eu anotei aqui, ó, pessoas com temperamento analítico têm a tendência de querer controlar tudo. Cleiton, por quê? O analítico, a cabeça dele tudo é um processo, tudo tem começo, meio e fim. Então ele precisa entender esse fluxo. Para ele entender, ele precisa de informação. Então o analítico dificilmente ele sai fazendo coisas sem saber o que ele vai fazer, sem saber quais são os resultados que podem dar. Ele tem uma necessidade interna, ele precisa construir isso na cabeça dele. E por isso ele tem a tendência a querer controlar tudo. Por isso que quando você convive com o analítico, por ele estar sempre calculando, ele sempre está se antecipando, ele está sempre como se ele estivesse se prevenindo de algumas coisas, ele acaba influenciando na vida das pessoas que ele convive. Porque ele vai falar o seguinte, olha, cuidado com isso daí que pode acontecer isso aqui. Olha, não vai esse horário não, porque esse horário tem trânsito. Olha, por que você não sai mais tarde? Olha, por que você não faz isso? Porque o analítico ele faz isso de maneira muito natural. Esse processo que ele tem na cabeça dele ele é muito simples, ele faz isso assim, tranquilo. Então, devido a isso, por ele ter essa facilidade em criar o processo, em se antecipar algumas coisas, ele acaba sem perceber querendo controlar os ambientes que ele frequenta. Mesmo ele não sendo o líder, ele quer ter um controle muitas vezes. E se você pegar uma pessoa que tem um pouco de analítico e um pouco de dominante, isso é fatal. Se juntar os dois, se ele tiver só um pouquinho de cada ali, pronto, é o suficiente para todo o ambiente que ele chegar, ele querer realmente passar para as pessoas como as coisas vão acontecer e querer que as coisas saiam da maneira dele.